ação de fato proveitosa para o reino. Senhor, nós te louvamos porque é bom e agradável ver um jovem aqui trazido para anunciar a tua palavra. Abençoe o irmão Jackson, toma em tuas mãos, agracia nas suas palavras e toma de conta das suas falas. Sê com ele em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Irmão Jackson. Louvado seja Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Sou muito grato de estar aqui mais uma vez, podendo trazer a palavra de Deus, podendo trazer aquilo que o Senhor me deu para transmitir à amada igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9. Diz assim as Sagradas Escrituras: Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. E ela foi e contou-os aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de uma outra forma a 2 deles, que caminhavam para o campo. E indo estes, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois, ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Amém, amados. Podeis assentar. Irmãos, vemos nesses versos, que são os versos que eu usarei para iniciar, para introduzir a minha pregação. Nesses versos, Jesus, esses versos na verdade narram a história após a ressurreição de Cristo. O que acontece após Cristo está ressurreto, está já ressuscitado agora. Jesus ele aparece a Maria Madalena, conforme o texto de Marcos 16 nos narra. Ele aparece a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Mas buscando mais a fundo, em João capítulo 19, verso 25, vemos as mulheres da qual estavam ao pé da cruz, que se não me engano são 3, que era Maria, mãe de Jesus, a Maria, irmã da mãe de Jesus, e Maria Madalena. Essas 3 estavam juntas também, indo até o sepulcro, para ali cumprir o ritual judaico, conforme a Bíblia também vai narrar em outros textos. Aqui, irmãos, vai se passar algo bastante interessante a se analisar. Que Jesus, ele aparece de modo, posso assim dizer, progressivo, de modo aos poucos para os seus discípulos. Jesus aparece
primeiramente para as mulheres, como diz aqui o texto que acabamos de ler. Logo após, a Bíblia Sagrada vai dizer, lá no texto bíblico, que vai narrar a história dos dois discípulos no caminho de Emaús, vai dizer que Jesus já tinha aparecido a Simão, que é Pedro. Primeiramente, Jesus aparece às mulheres, depois Jesus aparece a Pedro, e depois ele aparece aos dois discípulos no caminho de Emaús. E mesmo Jesus tendo aparecido para todos estes, quando eles foram e contaram para aqueles que estavam reunidos, que aqui no Evangelho de Marcos vai dizer que eles estavam tristes e chorando. Quando eles vão dizer para eles não creem. Eles não creem que Jesus realmente tinha ressuscitado. Eles não creem que Cristo estava vivo e tinha aparecido a eles. Mas, irmãos, vamos ver que esses versos são os versos que antecipam uma ordenança de Cristo à igreja. Esses versos antecipam os versos 15 e 16 em diante, que vai dizer, Jesus explica o ide, o que é para a igreja fazer. E o interessante é que Jesus, ele explica isso logo após de repreendê-los pela sua incredulidade. Logo após de repreender por não haverem crido naqueles que tinham visto e ouvido que Jesus estava ressuscitado. Mas antes de nós entrarmos nestes textos que vai falar sobre o ide do Senhor, o interessante é vermos, irmãos, que Jesus, aos poucos, aparecendo para os seus discípulos, ele aparece de um modo exclusivo a Pedro. Ele aparece a Pedro, porque Pedro estava sozinho. Pedro não estava com os outros discípulos de Cristo. Apóstolo Pedro, ele estava separado daqueles que seguiam a Jesus. Se eu não me engano, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro tinha voltado a pescar. Da onde Jesus tirou ele, dizendo que o transformaria em pescadores de homem. Ele tinha voltado a pescar. Mas Jesus, irmãos, faz questão, mesmo depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, de aparecer a ele. Aleluia. De modo específico. Porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus queria que ele fosse aquele que cuidasse da sua igreja quando ele ascendesse aos céus. E assim foi feito. Jesus Cristo deixou o apóstolo Pedro responsável por cuidar da igreja do Senhor Jesus, por cuidar da igreja da qual Cristo estabeleceu aqui na terra. E nós vamos ver, irmãos, que ele vai aparecendo para cada discípulo que ele deixou aqui. E a Bíblia Sagrada vai narrar que apareceu, acredito de um todo, em torno de que apareceu em torno para 500 discípulos, para 500 seguidores de Cristo. E o interessante, irmãos, que quando Jesus ele vai subir ao céu, quando ele está próximo de subir aos céus, ele fala isso aqui que nós vemos em Marcos, capítulo 15, ao verso 20. Vamos ler o que diz em Marcos, capítulo 16, verso 15, na verdade.
Diz assim as Sagradas Escrituras: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E eles, impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, o mais interessante é que você lendo Marcos, você lendo Mateus, que fala os minutos antes que Cristo passou aqui na terra, ensinando os discípulos, falando que era para eles irem e pregar a toda criatura. Se eu não me engano, está também narrado em Mateus capítulo 28. O interessante é quando nós vamos para Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, Cristo resume tudo isso aqui em uma frase: ser-me-eis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Ser-me-eis minhas testemunhas. Irmão, Jesus Cristo, Ele ordena que nós, já sendo lavados, já sendo remidos, já sendo santificados pelo sangue do Cordeiro, agora sejamos testemunhas de Cristo. Agora sejamos obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Aleluia. Aqueles que vão, irmãos, adiante, pregando o Evangelho, seguindo firme contra as hostes do inimigo. E a Bíblia Sagrada, irmãos, o interessante é que Jesus passou 3 anos com os discípulos. Jesus passou 3 anos caminhando com ele, cumprindo aqui o seu propósito. Jesus passou 3 anos curando os enfermos, ressuscitando os mortos, fazendo todo tipo de maravilha sobre a terra. Mas eles ainda assim não creram que Jesus poderia estar ressuscitado. E por isso que o Senhor, aparecendo do nada, onde eles estavam reunidos, os repreende por sua incredulidade, o repreende por não haverem crido que Ele teria o poder para ser ressuscitado, para ressuscitar dentre os mortos. Como diz o verso 14: depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. Irmãos, às vezes as coisas de Deus estão tão claras em nossas vidas, está tão radiante em nossa frente. O propósito de Deus para a nossa vida está, irmãos, descrito, como se aparecessem as estrelas do céu para nós. Mas mesmo assim, algumas vezes nós nos fazemos igual os discípulos naquele momento. E olha que para os discípulos aquilo era algo muito difícil de crer, porque Cristo ainda, para eles, Cristo só tinha morrido. Para os discípulos que estavam no caminho de Emaús, Cristo era um profeta poderoso, que eles achavam que seria aquele que viria remir Israel. Mas para nós, irmãos, Cristo já está ressuscitado. Aleluia. Para nós já cremos que isso aqui já aconteceu. Verso 19: então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Irmãos, Cristo, Ele zela por nós. Já cremos que Cristo ressuscitou e está agora no céu. E breve virá nos buscar. Aleluia. Essa é a nossa crença, irmãos. É isso que nós acreditamos. Mas muitas das vezes, irmãos, nos fazemos
piores do que os discípulos, não crendo naquilo que Deus já está falando conosco há muito tempo. Deus já está falando conosco, irmãos, de dia e de noite. Às vezes você quer ouvir a voz de Deus. Não, às vezes Deus quer falar tanto com você que você bota um hino para tocar. E Deus fala através daquele hino. Aleluia. Que vem em lembrança na sua mente um hino. E Deus fala através de você daquele hino que você mesmo louva. Irmãos, às vezes Deus te mostra de forma tão clara o nosso propósito nessa terra, mas nós ainda assim nos esquivamos do chamado de Deus para as nossas vidas. Nós ainda assim nos esquivamos, não queremos crer, nos tornamos duros de coração para acreditar naquilo que o Senhor nos deixou. Ser-me-eis testemunhas. Vamos ler, irmãos, Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque Jesus verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo a Israel? E disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Os versos posteriores, irmãos, aqui vai estar dizendo que Jesus, em muitas outras palavras, falou, e logo depois foi levado aos céus, recebido nas nuvens, ocultando aos olhos. Ele subiu até o olho não poder mais ver. Irmãos, aqui nós vemos o propósito de Deus em nossas vidas. Talvez o seu chamado com Deus seja algo direcionado a uma coisa específica. Tem irmãos que Deus levanta para trabalhar especificamente com as crianças. Tem outras irmãs que Deus levanta para louvar o seu santo nome. Tem irmãos que Deus levanta para ser pregador de púlpito. E tem outros irmãos que Deus levanta para sair de porta em porta anunciando. Aleluia. Irmãos, independente de qual seja o seu chamado, o propósito que Deus quer em nossas vidas é que nós saiamos e anunciamos o Evangelho, é que nós venhamos pregar a palavra de Deus, falar do amor de Cristo, do que Ele fez por nós e do que Ele pode fazer na vida deles. Glória a Deus. O nosso propósito, irmãos, o ID do Senhor envolve pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus já deixa bem claro que aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Nós temos que ser testemunhas de Cristo Jesus. Aonde nós estamos, por onde nós passamos, devemos ser testemunhas de Cristo Jesus. Em nossas casas devemos ser testemunhas de Cristo Jesus. Em nossos empregos devemos ser a luz de Cristo
naquele local, porque é um local que só há trevas, é um local que só há escuridão, imoralidade, tudo que não presta. Então, como santos e remidos de Cristo Jesus, seremos aqueles que não falam palavrão, seremos aqueles que não se envolvem em brincadeiras imorais, seremos aqueles que em qualquer oportunidade estamos ali pregando a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Seremos os crentes quadrados em meio a esta sociedade, mas não nos dobraremos à carnalidade, não nos dobraremos perante este mundo corrupto. A cada dia que se passa, irmãos, é cada vez mais difícil para aquele que finge ser servo de Deus continuar fingindo ser servo de Deus, porque só vai permanecer na verdade quem verdadeiramente é servo de Deus, quem verdadeiramente cumpre com o que essa palavra está escrita. Aleluia. Quem verdadeiramente se dobra aos pés do Senhor, se humilhando a Ele, só permanece quem entende Salmos capítulo 1. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido seja Deus. E essa foi a ordenança de Cristo Jesus para nossas vidas, irmãos. Essa foi a ordenança que o Senhor nos deixou. Agora, irmãos, cabe a nós meditarmos. Estamos fazendo aquilo que Cristo nos mandou? Estamos fazendo aquilo que Cristo ordenou que nós cumpríssemos? Estamos, irmãos? Às vezes, nos pegamos em momentos de frieza tão grandes que nem mesmo a palavra de Deus nós conseguimos meditar. Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na tua palavra. Não especificamente meditar de dia e de noite, mas é uma questão de prioridade com o seu espiritual. Prioridade, irmãos. Você está dando prioridade a quê nesta vida? Você não pode ser luz de Cristo se não brilhar. Você não pode ser sal da terra se você está insosso. Então, irmãos, que possamos meditar que quando Cristo nos chama para ser servo dele, Ele nos chama com promessas celestiais. Ele nos chama para que possamos brilhar em santidade. Ele nos chama para que nós possamos ser testemunhas deles neste mundo. Aleluia. Que venhamos ser testemunhas de Cristo, irmãos. Que venhamos ser testemunhas de Cristo neste mundo. O interessante é que em Marcos capítulo 16 vai também estar escrito algo em que a igreja hoje em dia não está tão participante, não está cumprindo com tanta eficácia, que é exatamente o que está escrito no verso 18. E eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, isso não é um ponto de carochinha. Para os que não creem, isso não é um conto de fábula. Não, isso é a promessa de um Deus poderoso para o seu povo. Aleluia. Assim como recebereis poder. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai falar: João verdadeiramente veio para batizar com água,
mas eu vim para batizar com fogo e com Espírito Aleluia, Santo. Deus. Assim como a promessa da salvação nos é dada, que aquele que crê será salvo. Assim como a promessa do Espírito Santo é dada para aquele que crê, assim também a cura divina, irmãos, é dada para a sua igreja. O nosso Deus é um Deus que escuta. Sim, nós não podemos vê-lo, mas Ele está aqui. Nós não podemos contemplá-lo a olho nu, mas Ele se faz presente no nosso meio. Aleluia. E Jesus falou: por que vocês acham que o homem, sendo mau, vai dar coisas boas aos seus filhos? Porque o vosso Pai que está ali no céu, que é bom, justo, não daria coisas boas àquele que lhe pedir. Jesus Cristo deixou essas promessas em nós, para que nós viéssemos pedir a Ele. Ele deixou escrito, para que quando nós viéssemos ler, assim também nós viéssemos crer, porque é através da palavra de Deus que nós podemos crer naquilo que o Senhor Jesus fez. Aleluia. Não é através dessas revelações misteriosas que algumas seitas aí têm, que um anjo apareceu a ele e deu a ele outro evangelho. Não. Apóstolo Paulo já tinha dito: aquele, se qualquer um que vier depois de mim, até mesmo se um anjo aparecer do céu, dizendo que tem outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. Não, meus irmãos, a palavra de Deus é essa aqui, ó. Aleluia. Eu vim para salvá-los de todo o mal. Jesus veio para pegar os nossos pecados e jogar no mar do esquecimento. Jesus veio para nos santificar, nos transformar em homens justos, mulheres santas, Aleluia. mulheres santificadas por Deus. Esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Que nós venhamos ser santos, que nós venhamos ser luz, que nós venhamos ser sal, que nós venhamos ser aquilo que Cristo tem desejado para as nossas vidas. São poucas as minhas palavras hoje, irmãos, mas quando eu li esses versículos e vi que aquilo que Cristo quer que nós façamos não seria possível se Ele não estivesse ressuscitado. Se Ele realmente tivesse seguido aquilo que os discípulos do caminho de Emaús estavam pensando. Achávamos que Ele iria vir em Israel. Achávamos como se Ele não viesse. Mas Jesus que veio, irmãos, foi o Jesus que veio para mudar a história. Aleluia. O Jesus que veio no passado para salvar dos nossos pecados, para nos perdoar das injustiças que nós mesmos cometemos contra Ele. É o mesmo Jesus que virá agora para chamar aqueles que aqui na terra receberam Ele de todo o coração, que disseram não para o mundo, e sim para Cristo, e sim para uma vida de santidade, e sim para uma vida casta em Deus. Louvado seja Deus. Aqui eu encerro minhas breves palavras, irmãos, mas que Deus possa ter falado poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos.
Glória a Deus. A honra seja dada a Jesus, né? E nós falar do tema ressurreição de Cristo é algo desafiador. Porque envolve a questão de você acreditar naquilo que para nós é impossível. Além disso daí, não? Quem é que pode ressuscitar? Do ponto de vista humano, ninguém. É por isso que muitas seitas surgiram dizendo que não houve ressurreição. Ou seja, tentando negar uma das doutrinas mais fundamentais das Escrituras. E aí conseguiram angariar muitos seguidores, porque do ponto de vista humano, realmente elas estão certas. Não há como ressuscitar um homem. Isso é impossível. Quem é que nós temos poder de fazer isso? Até um médico, por mais dotado e capacitado que ele seja, muitas vezes ele não tem condição nem mesmo de curar uma enfermidade. Ah, pastor, eu conheço um médico que curou uma bocada de enfermidade. Eu também conheço. Mas tem médicos, irmãos, que, por exemplo, por mais habilitado que ele seja, ele não conseguiu curar o câncer. Ele não conseguiu curar a AIDS. Não conseguiu curar determinadas um glaucoma. Não consegue. Por mais capaz. Do ponto de vista humano, há coisas que são realmente impossíveis. Se a gente olhar aquilo que a Bíblia relata do ponto de vista humano, a gente vai realmente duvidar de muita coisa. É por isso que Jesus disse que nós somos bem-aventurados, ou mais bem-aventurados do que os da igreja primitiva, porque não vimos ele, mas assim nós rompemos com esse pensamento humano e decidimos crer naquele que nós não vimos. Aleluia. Irmãos, é desafiador você defender alguém que você não viu, mas que a Bíblia Sagrada diz que existiu e para completar diz que morreu e ressuscitou. Para muita gente é loucura, que seja, para mim é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque do ponto de vista humano pode ser do jeito que diz, mas do ponto de vista divino, irmãos, nada sustém aquilo que Deus quer fazer. Né? Quem sondou o coração do Senhor? Se Deus quiser fazer, Ele faz. Né? Se Deus quisesse, irmãos, destruir tudo, vamos dizer, do ponto de vista da potencialidade, e refazer tudo de novo, Deus podia. Mas Ele não faz porque a palavra dele já está escrita, já deu orientação para ele. Mas, irmãos, Deus, Ele é capaz de tudo o que é possível. O que não é possível, Deus não tem como fazer, até porque Ele criou a lei da impossibilidade. Né? Digamos assim, qual é a impossibilidade que você está falando, pastor? É de, por exemplo, destruir aquilo que Ele criou e reconstruir. Por que Ele não faz? Porque Ele próprio disse, eu não vou fazer isso. E Ele não vai contra Ele, porque Ele já determinou tudo e já escreveu, inclusive, a sua palavra. Mas Deus é capaz de ressuscitar Cristo. Aliás, Jesus disse que em 3 dias Ele ficaria ocultado, mas em 3 dias ressuscitaria. Ou seja, demonstrando a divindade e o poder que Ele tem sobre ela. E além disso, irmãos, a doutrina da ressurreição é mais, assim, para nós, falarmos o que falamos. É porque Cristo ressuscitou que a gente está aqui. Se Cristo tivesse morrido, qual seria a diferença dele para Buda, para Maomé, para tantas outras personalidades históricas que ganharam renome? Nenhuma. E o que é diferente em Cristo, irmãos, é porque Ele morreu. Mas a terra não foi capaz de conter, porque Ele ressurgiu. Aleluia. E ressurgiu demonstrando poder e glória. Glória a Deus. Porque, como ele disse, a impossibilidade foi, da impossibilidade foi gerada a potencialidade de Deus e mostrada e revelada ao mundo. Por isso, irmãos, que a gente crê nesse livro, que é poderoso sim, para revelar todo o propósito de Deus. E Cristo, meus irmãos, ressuscitado é o que nos dá esperança de estarmos aqui pregando, defendendo, lutando, insistindo, tendo compaixão. Porque se não for esse livro falando sobre Cristo, que está velando por nós, está olhando para nós, está vendo, está conosco, ai de nós, hein? O que seria de nós? Mas Ele está entre nós, graças a Deus.
Então, toda vez que a gente fala em ressurreição, desponta vários sentimentos aqui. Muito embora tenha sido breve, entre aspas, irmão, essa sua palavra aqui, mas instiga, né? Instiga a gente a pensar, a ver, a enxergar tantas coisas maravilhosas da parte de Deus. E é por isso que eu digo para os irmãos, é importante a gente extrair o máximo possível e provocar nós mesmos para meditar. Porque vejam só, existe uma diferença. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos meditar de dia e de noite, nas Escrituras. A Bíblia não está falando de nós lermos a Bíblia de dia e de noite. Não está dizendo, diz que a gente precisa meditar de dia e de noite. Como é que eu medito de dia e de noite, pastor? É possível? Basta você estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, hoje, domingo, fui inventar de arrumar meu jardim, ajeitar minhas plantas lá em casa, e aí eu fico olhando para o meu jardim e dizendo, aqui a grama não pegou, o que eu tenho que fazer? Preparar o sol para que ela venha para cá, preparar o sol. Isso lembra alguma coisa para vocês? Para o pecador se converter, eu tenho que preparar o sol do coração dele. Olha aí o que é a meditação dia e noite. Eu não perdi a oportunidade. Quando eu estou lá na acerola, tirando as minhas acerolas, rapaz, eu estou aguardando essa bichinha, ela está dando fruto. Quanto mais eu agoo, mais fruto ela me dá. Ou seja, o que eu tenho que fazer na linguagem cristã? Eu tenho que nutrir os irmãos da palavra de Deus. Porque quanto mais a gente nutre, mais frutos se espera de vocês. Olha só a meditação, eu fazendo uma coisa que aparentemente não tem relação nenhuma com a Escritura, mas aí eu estendo a minha mente, expando a minha mente para poder relacionar aquilo com aquilo que está na minha experiência espiritual. E isso vale para qualquer coisa, irmãos. Quando eu estou comendo, quando eu estou almoçando, estou me alimentando, estou suprindo ali a necessidade física, mas eu também quero comentar, mas eu preciso me alimentar da palavra, do ponto de vista espiritual. Isso é que a Bíblia chama de meditar de dia e de noite. Aleluia. Pastor, e quando a gente for dormir? Rapaz, maravilha. Você quando vai dormir está lá pensando, agora eu passei o dia trabalhando, estou cansado, agora eu vou descansar. Mas a Bíblia também me diz que eu descanso no Senhor, devo lançar sobre Ele todas as minhas angústias, todas as minhas aflições, todas as minhas expectativas. Descansa no Senhor. Isso é meditar, irmãos, de dia e de noite. Ah, meu Deus, estou com insônia, pela madrugada me acordei, não consigo mais dormir. É que a Bíblia está dizendo, seja vigilante, vá orar. Durante a madrugada estou orando, vigiando por mim, por quem eu devo orar. Irmãos, meditar de dia e de noite é isso aí. É você relacionar determinadas coisas do seu dia a dia da vida e colocar coisas espirituais que tem aprendido nas Escrituras. Isso é meditar de dia. E quanto mais, rapaz, e quanto mais você medita, mais meditação você pode. E essas meditações, irmãos, são riquíssimas para você inserir ela dentro de uma pregação. Tá certo? Lá em casa, rapaz, eu tenho minhas plantas, flores e tudo. Tem umas florezinhas que são muito sensíveis, você tem que ter muito cuidado, tem que adubar e tal, mas com tempos assim ela morre. Ela murcha e morre, porque elas são muito frágeis. Tem ou não tem gente frágil na igreja? Por mais que você queira tratar, você vê fragilidade nela, mas tem aquelas que são mais resistentes. Lá em casa eu tenho duas plantinhas que botam uma flor muito bonita que são resistentes. Mas não mexe com ela não. Porque elas têm uns espinhos que você pegar, meu amigo, dói. São valentes. Mas elas são resistentes. Aleluia. Tem crente desse jeito, não tem? Olha a meditação como são as coisas. Lá em casa eu plantei um limoeirozinho.
igual aquele que tem no sítio, que é um limão tangerina, que é muito bom, com água de coco, eu adoro, gosto muito, plantei lá em casa. Ele já está com bem 3 metros de altura. Não sei de cadeira, o ensino dele é desse tamanho. Eu tenho medo de chegar perto dele. Quando vou podar, tem que botar uma luva, tem que botar o boné, botar o óculos, porque senão ele me ferra. Tem crente assim, tem, né? Rapaz, né? Acho que eu vou bater uma foto desse número assim para mandar para vocês, aí eu vou botar o meu dedo assim para vocês verem o tamanho como é no grupo, viu? Amém, irmãos. Glória a Deus.